Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vim falar sobre a nossa profissão, né? Cuidadores e cuidadoras de idosos, né? Desde que o que faz um cuidador de idoso realmente é a profissão do futuro. Então eu vou tentar destrinchar essas dúvidas que vocês têm. Vocês podem também me ajudar. Vou tentar tirar essas dúvidas e vamos colocar as coisas para funcionarem. Então, o que eu vou fazer? Pegar aquelas perguntinhas que eu recebo nas minhas caixinhas e tirar as dúvidas aqui. Então, as pessoas me perguntam: o que faz uma cuidadora de idosos? O que ela faz? Ela cuida de um idoso, geralmente um idoso ou um adulto doente, e ela acompanha essa pessoa, tá? Ela dá medicação no horário, troca a fralda, auxilia ir até o banheiro, medicação no horário, alimentação no horário. Então, esse é o principal motivo que as famílias solicitam um cuidador de idoso. Então, o que faz a cuidadora? Ela dá o café da manhã, prepara esse café da manhã, vai lá, faz o café mesmo, corta o pão. O que eu preciso falar para vocês, né, é um assunto que eu nem quero entrar nessa confusão, nesse sim, nesse não. A cuidadora de idoso não cozinha. Em alguns casos, sim, ela cozinha, ela prepara, se ponha no lugar da família. Se a família contrata por uma pessoa que não é acamada, então ela vai esperar que a cuidadora faça o café, corte o pão. São coisas assim básicas, mas que nós precisamos sim falar com a família, falar com a cuidadora que ela precisa fazer. Então, uma coisa importante é o seguinte: não adianta você querer se formar na profissão de cuidadora de idoso, de cuidador, e achar que não vai fazer esse tipo de serviço, que você não vai preparar a alimentação. Então, esteja consciente, esteja preparado. Então, é sim função do cuidador preparar o café da manhã, preparar o almoço. Acabou de dar o banho, ir lá, deixar o banheiro em ordem, recolher a roupa suja. Muitas vezes, em 70% dos casos, quando a família me pede uma cuidadora, a paciente ainda está bem, a paciente ainda tem alguma mobilidade e por isso a cuidadora tem que auxiliar em tudo isso ao redor, né? Então, o paciente acorda de manhã, aí a cuidadora vai lá, dá o banho, deixa o ambiente em ordem. Jamais eu vou falar aqui que a cuidadora vai fazer faxina. Não, a cuidadora não faz faxina, mas a cuidadora deixa sim o ambiente em ordem. É uma função da cuidadora deixar o ambiente em ordem. A cuidadora, ela também acompanha o paciente numa consulta médica, acompanha em um passeio. Tudo isso faz a cuidadora, né? Eu tô cuidando de uma paciente. A minha paciente passa por uma internação hospitalar. Então, a cuidadora acompanha, sim, nessa internação hospitalar. Então, a profissão cuidadora de idosos ou cuidador é uma profissão que veio para ficar. É uma profissão que só cresce no nosso país, né? É um dos profissionais mais procurados. Então, nós precisamos que esses profissionais estejam preparados, né? Com um curso, com um certificado na mão, para começar a trabalhar. Então, é uma necessidade que nós temos, as famílias têm essa necessidade de ter esse profissional em casa
ou no hospital ou numa clínica de idosos, mas esse profissional ele abrange, né, cuidados muito amplos. Eu preciso tanto do cuidador que só acompanha, porque o paciente está super bem, e aí eu preciso de uma cuidadora que acompanhe, porque de repente é um paciente que mora sozinho. Temos muitos pacientes que não têm nenhuma demência, nada. Porque quando a gente fala assim de idosos, né? Ah, eu sou cuidadora de idosos. Logo o que vem na mente é que o paciente tem uma demência e não é bem assim. Não, nós temos cuidadores para auxiliar, para fazer companhia. Precisamos de cuidadores assim. Então, quando você for pensar nessa profissão, é bom que você pense o seguinte: não são todos os idosos que têm demência, não são todos os idosos que teve um AVC, que tem um problema cardíaco, que tem Parkinson. Não precisamos de cuidadores de idosos só por uma patologia. Precisamos de cuidadores de idosos também para fazer companhia. Olha como abre o leque. Você repara? Olha como abre o leque. Os idosos hoje, eles precisam de cuidadores, de acompanhantes, ou porque eles têm uma patologia que se estabeleceu, que desenvolveu, ou porque eles precisam de companhia. Por isso que é uma profissão tão ampla, que cresce tanto, porque precisamos não só porque existe uma doença. Vocês entendem isso? Que nós precisamos de cuidadores de idosos, acompanhantes de idosos por múltiplos fatores. Então, quando você for lá, né? Nós também temos o curso de cuidadores de idosos. Nós temos um excelente curso de cuidadores, um curso inteiramente online, com mais de 140 horas de aulas gravadas. E esse curso vai te ensinar exatamente isso, que quando se fala em cuidadores de idosos, não estamos falando por causa de uma patologia estabelecida. Sim, isso também conta muito, mas estamos falando que os idosos, muitos, a grande maioria mora sozinho, a grande maioria paga a sua própria conta e por esse motivo precisamos de cuidadores de idosos. Tá? Então, coloca isso aí, anota aí, né? Quais são as necessidades de cuidadores de idosos. Então, não é só por conta de uma patologia estabelecida, né? Então, precisamos de cuidadores de idosos por diversos motivos, certo? Então, precisamos por um imprevisto, um AVC, o famoso derrame, por uma demência, um mal de Parkinson, um Alzheimer, e precisamos também de cuidadores. Por quê? Porque o idoso mora sozinho. Precisamos também de cuidadores por um período. Por exemplo, a pessoa ela sofreu um AVC e aí ela passou um período internada, né? Restabeleceu. Então, o que acontece? Aí teve todo aquele trâmite da internação. Geralmente o AVC ele se estabiliza. Em muitos casos a pessoa ela se recupera, o idoso se recupera e ele recupera uma mobilidade que ele tinha, que naquele momento, por conta do AVC, ele perdeu, mas ele dá uma boa recuperada. Então, aí nós vamos precisar de um cuidador para assistir o idoso naquele período, naquele momento. E aí o cuidador, ele vai cuidar ali 2, 3 meses, até 6 meses, o paciente se recupera. Beijo pro cuidador, o paciente tá bem, ele se recuperou. E aí o cuidador, ele muda de paciente.
Então, vocês percebem que essa profissão, cuidadores de idosos, é uma profissão que você não tem monotonia. Você está sempre transitando. Você cuida de um paciente aqui, um período, o paciente se recupera, aí você vai para outro paciente. E nesse período onde você vai transitando, cuidando de idosos, você vai adquirindo experiência, que é fundamental, né? A gente precisa adquirir experiência. Você vai adquirindo experiência e levando para outros pacientes. É bom que você saiba que nós, cuidadores de idosos, nós não somos donos da razão, nós não interferimos na vida da família. Olha só que interessante. Você vai cuidar do seu idoso, mas você não vai interferir na vida da família. Você vai falar aquilo que realmente interfere na saúde física dele, no bem-estar dele, mas você não vai interferir na vida da família. Olha, vamos dar um exemplo? O paciente quer tomar banho à noite. Vamos usar um exemplo, um nome fictício. Seu José, olha só, é um nome fictício, é um exemplo. Seu José, meu paciente, só quer tomar banho à noite. Isso interfere na saúde física dele? Isso interfere no emocional dele? O médico fez alguma prescrição que ele não pode tomar banho à noite? Não interfere em nada. Então, nós que cuidamos dos idosos, nós vamos respeitar e vamos dar o banho no seu José a hora que ele quer. Ele quer tomar banho à noite. Então, nós vamos dar o banho dele à noite. E o cuidador tem que fazer muito esse papel. Na nossa empresa, às vezes, nós pegamos cuidadores de idosos muito barulhentos. Incomoda muito. Sabe aquele cuidador que chega na casa da família e quer mudar tudo? O horário do banho e não sei o quê, o horário do almoço. Você não pode comer isso, não pode. Não é esse o seu trabalho, não é essa a sua função. Então, pera lá. Olha, ele tomar banho à noite não vai mudar em nada a saúde dele. Então, vocês têm que respeitar. Eu falo isso para os nossos profissionais. Não queiram mudar a vida da família, a vida do paciente. Então, ele come macarrão. Tem alguma contraindicação médica? Não. Então, permita que ele coma o macarrão. Quando vier uma nutricionista orientar, um médico, geriatra orientar, aí você vai seguir a orientação desse profissional. Tá vendo como cuidar de idosos não é uma profissão banal? Cuidar de idosos exige uma inteligência emocional. Exige que você tenha controle das suas emoções, da sua língua, falando claramente, para que você torne o ambiente do idoso tranquilo. Então, quando você chegar para cuidar do seu idoso, fale muito menos e observe mais. Observe, olha a rotina, quem era o seu paciente, como ele era mais jovem, como ele está agora. Quando você entra na família e você observa isso e você respeita isso, você como cuidadora de idoso, você agrega. Você vai ser aquela profissional que a família não vai abrir mão, tá certo? Porque cuidadores de idosos, eu percebo assim, né? Às vezes acontece de ser uma profissão muito instável. Eu cuido do seu José e qual é a minha segurança?
Bom, a minha segurança é que eu pague o meu MEI, se eu não for registrado. E a minha segurança é me posicionar como cuidadora. Não encarem essa profissão para interferir na vida da família e do cuidador. Gente, olha, esse é o maior. É o primeiro motivo que a família pede uma substituição. Quando a família me pede uma troca, olha, eu não quero mais a fulana. E eu vou lá entender, eu vou lá verificar por que não quer aquela cuidadora. É porque a cuidadora, de alguma forma, ela interferiu na vida da família, na rotina da família. Então, realmente é a profissão do futuro ser cuidador ou cuidadora de idosos, mas requer de nós, de vocês, uma inteligência emocional. Eu peço que você se lembre que você está num ambiente que não é seu, você está em uma família que você está ali para ajudar, não para interferir na rotina. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar estabilidade. As pessoas não vão querer pedir para você substituição. Olha que importante. Então você vai ter o seu emprego garantido, por um bom tempo. Recentemente, uma família me solicitou que durante ali a visita da família, que as cuidadoras não interferissem, que desse uma afastadinha, para que a família pudesse ficar ali com o seu familiar. Então, o que nós queremos com isso? O que eu, Karina, da Aliança Cuidadores, o que eu quero passar para vocês? Se tornem profissionais, trabalhem o emocional de vocês, estejam ali para cuidar do idoso com amor, com carinho, com paciência, com empatia, mas sejam profissionais. Não interfiram, por favor. Para quê? Para que vocês possam manter a estabilidade de vocês, o emprego de vocês. Esse é o nosso pensamento. Então, o que um cuidador de idoso faz? O que uma cuidadora de idosos faz? Ela cuida do paciente, da rotina do paciente, das coisas relacionadas ao paciente, que envolve banho, alimentação, medicação, rotina. Então, isso é o que um cuidador faz, um cuidador de idosos faz. O que a cuidadora faz? Ela chega em casa, ela prepara banho, prepara a medicação no horário, ela segue a prescrição do médico. Ela não vai dar uma medicação que não esteja prescrita, ela não vai dar uma medicação que ela, acha que tem que ser. Cuidadora não trabalha com achismo, então é isso o que faz a cuidadora de idosos, tá bom? Então, assim, e trabalhe o emocional de vocês, pensem naquilo que vocês estão executando, não levem o problema de vocês para as famílias, tá? Por mais que tenha intimidade, que a família conversa com vocês, sabe aquela troca gostosa? Mas não levem o problema de vocês para a casa das famílias, não levem, tá? Respirem fundo quando vocês entrarem na casa das famílias, entrando na casa das famílias, deixem o problema de vocês lá fora ou dentro da bolsa, tá? Estamos vivendo num período de Covid, a pandemia não acabou, então levem com vocês uma roupa a mais, se troquem, se houver permissão, tomem um banho. Antes de entrar na casa da família, tirem o sapato,
Então, vai aumentar a bolsa de vocês, levem uma roupa a mais. Isso vai gerar o quê? Proteção para vocês e para o paciente e para a família. Antes de colocar a mão no paciente, lavem as mãos, troquem de roupa, tá bom? Pensem em tudo isso, não sejam pessoas afobadas, desesperadas, façam as coisas com calma, tenham uma rotina. O bom cuidador, ele tem uma rotina, ele segue uma rotina. Se você vai entregar o seu plantão às 19 horas, quando for em torno de umas 17 horas, umas 5 horas da tarde, já comece a se organizar. Verifique se o paciente vai jantar, a medicação desse paciente. Verifique a anotação, se você já fez as anotações. Você estando com tudo isso pronto, por volta das 18 horas você começa a se preparar para deixar o plantão. Você vai deixar o plantão às 19 horas, então você vai passar para ele o plantão ou para alguém da família ou para uma cuidadora que vai chegar para te render. Então deixe anotado, previamente anotado, como foi o dia do seu paciente. Eu estou falando aqui de um cuidador, uma cuidadora excelente, de uma cuidadora que eu não abro mão. Então, anote, faça anotações. Quando for 6h30, esteja com tudo em ordem, medicação dada, paciente trocado, plantão organizado, para depois você pensar em sair. Se troque, aí sim você passa o plantão. Nós não vamos falar aqui se a outra cuidadora atrasar ou se a família atrasar. Uma rotina, um trabalho bem feito, o que eu vou pensar, o que vocês devem pensar na sua entrega. O que você está entregando? Um plantão bem feito, um plantão arrumado, um paciente tranquilo, 6h30 da tarde, você toda em ordem para deixar o plantão em segurança. Então, para que isso aconteça, às 6h30 da tarde estar tudo em ordem, é porque desde cedo, hora do almoço, lanche da tarde, você foi organizada. Você começou medicação no horário logo cedo, café da manhã, almoço, à tarde. E quando chegou a noite, você está organizada para ir embora. E eu tô falando tanto num paciente simples como num paciente acamado que requer mais ainda a sua atenção. Então, isso é organização, paciência, empatia. Se você vai entregar o seu plantão às 19 horas, a não ser que aconteça um imprevisto, quando é umas 6 horas da tarde, você concorda comigo que o seu paciente já está trocado? Que o seu paciente já jantou? Então, mas isso requer organização. E quando a gente fala aqui, a gente fala assim: é a profissão do futuro, ser cuidador de idoso. Realmente é a profissão do futuro, mas a profissão do futuro vai me pedir cuidadores organizados, cuidadores com estabilidade emocional, cuidadores que não levam problemas para a família. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma profissão que só está no crescente. Mas a coisa só vai crescer para quem trabalha bem, gente. Não adianta, sabe por quê? Se você não trabalhar bem, você vai ficar de casa em casa.
Aí você vai passar por casa de repouso, aí você vai reclamar disso, aí você vai trocar, você vai reclamar daquilo. Não existe paciente perfeito, não existe família perfeita. Não existem. Parem de achar que vocês vão achar o plantão perfeito. E se vocês encontrarem, se você tem esse plantão perfeito, segura ele. Não abra mão desse plantão, desse paciente perfeito. Tá certo assim? E nós aqui do nosso lado, nós estamos cada vez mais divulgando o nosso curso. Nós temos um curso de cuidadores de idosos, um curso excelente, o melhor curso. São videoaulas, são 140 horas de aula, aulas online, onde você pode ver e rever, você pode tirar dúvidas, um curso que vai te dar o certificado. Então vale muito a pena você ter o certificado, porque quando você for procurar um trabalho como cuidadora ou cuidador, é a primeira coisa que a empresa ou a família vai perguntar. Você tem um curso? Você tem um certificado? Nós cuidamos do amor de alguém. Nós cuidamos do pai, da mãe, da avó de alguém. Então, para isso, nós temos que estar preparados. E eu espero que realmente vocês estejam preparados. Lá na minha bio tem o link do curso. Tem um link para você acessar o nosso site. Eu sempre coloco caixinhas de perguntas para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Eu quero muito que vocês tirem as dúvidas de vocês, as principais, que aí eu percebo que conhecimento é uma coisa que tem que compartilhar. Podem perguntar. Algo que me perguntam muito lá na caixinha é uma questão de valores. Quanto que é um plantão de 12 horas? Bom, depende. Por isso que vocês vão perceber que eu nunca falo o valor. Olha, um plantão de 12 horas você vai receber tantos reais. Por quê? Muda muito. Muda em questão da empresa, muda em questão de complexidade do paciente. Então, por isso que quando as pessoas lá me perguntam quanto paga por um plantão de 12 horas noturno, eu não vou falar o valor porque depende muito da complexidade do paciente. Então, isso vocês vão conversar com a família, né? Tem um valor padrão do mercado, vocês vão conversar com a empresa, tá? O que eu posso garantir para vocês, que é uma profissão muito rentável, é uma profissão que se exige bastante do comprometimento de vocês. Eu percebo que assim, o comprometimento é um dos principais ingredientes de ser uma cuidadora de idosos ou um cuidador. O comprometimento é você chegar no horário, entre no plantão no horário, saia no horário. Então, essa é a grande base, sabe? Você estar comprometido. Acontece muito de você entrar no plantão e, de repente, aquele ambiente não combinar com você, você não ter empatia com tudo ali à sua volta, mas esteja comprometido, tá bom? Aquelas 12 horas, porque geralmente são plantões de 12 horas ou 24, trabalhamos também com plantões de 8 horas. Mas aquele momento que você entrou naquela residência, naquela família, se dedique, se entregue, seja honesto. Eu preciso, as famílias precisam, os idosos precisam da sua honestidade. Que você diga, eu não venho amanhã. Você não precisa dizer o motivo que você não vai.
mas seja honesto, seja verdadeiro. Sabe o que eu vejo muito acontecer? Ah, tá, até amanhã, até amanhã. E o cuidador ou a cuidadora fala que vai voltar, só que ele já tem ali na mente que ele não vai voltar. Olha que desagradável. Então, é sim a profissão do futuro, mas vai ser a profissão do futuro, vai ser o ganho de vida de quem for comprometido, de quem for sincero. Tenha coragem, enche o peito e fale: olha, eu não gostei. Se você não quiser falar, não gostei, mas seja sincero: olha, amanhã eu não volto, eu vou falar com a empresa. Tenha essa responsabilidade. Não engane a família, não se engane. Se você acha que realmente você não vai voltar, ali você tem a oportunidade ali de falar: olha, entreguei o plantão, fiz direito, mas já liga para a empresa. Quando o familiar te perguntar se você vai voltar, use de sinceridade. A sinceridade é o melhor lance, tá? Use de sinceridade. Não vou voltar. Você fala com a empresa, porque a família e principalmente o idoso vai estar aguardando você no dia seguinte. Aí você não fala nada, nem para a empresa, nem para a família, e no dia seguinte. E quando for 8 horas da manhã, que vai estar todo mundo te esperando, o que a família vai fazer? Aí vai acontecer algo que eu vejo muito acontecer. As pessoas falarem mal da profissão cuidador de idoso. Ah, cuidador de idoso, eles não têm cabeça, eles não têm compromisso. Ah, e aquela cuidadora, Deus me livre. Mas você já pensou se você tem uma parcela de culpa nisso? Então, use de sinceridade. Gostei do plantão, eu volto amanhã. Honre a sua palavra. Volte amanhã. Se durante os cuidados você não gostou, termine o plantão e fale para a família. Quando a família se despedir de você, você fala para a família: olha, eu sinto muito, mas eu não vou voltar amanhã, tá bom? Então, são essas coisas que fazem a profissão ser enorme ou não ser. São escolhas. Ninguém pede para que a gente seja cuidador de idoso, ninguém pede para envelhecer, entendeu? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, sabe essas coisas? Então é isso. Eu vou procurar aparecer por aqui mais vezes, as pessoas me cobram. É que eu ainda não sei um horário legal de entrar, né? Hoje eu tô entrando mais tarde um pouquinho, né? E deu super certo. E é isso. Agradeço a todos vocês. Meu nome é Karina, sou fundadora da empresa Aliança Cuidadores. Cada vez mais vocês vão ver o quanto que a empresa ela está crescendo, ela está criando corpo, né? Temos o nosso curso Cuidadores de Idosos, são mais de 140 horas de aulas, videoaulas. Temos a apostila disponível para você. São aulas que você assiste novamente. Você tem um canal para tirar dúvidas com a gente, tá bom? E é isso, minha gente. É um prazer estar aqui. Cuide bem dos seus idosos. Se você que está aí quer cuidar melhor ainda do seu idoso, é para você também o nosso curso. Ser idoso não é o fim, é só o começo. Uma boa noite a todos.